O dia de hoje não foi um dia muito positivo para o presidente Jair Bolsonaro, mas principalmente foi um dia bem ruim para Paulo Guedes e a sua equipe econômica. Isso porque foram divulgados os dados do IBGE para o crescimento do PIB brasileiro em 2019. E o que nós tivemos foi um pequeno de um PIBinho. O PIB brasileiro em 2019 cresceu apenas 1,1%, ficando abaixo do crescimento de 2017 e 2018, que foi de 1,3%. Um balde de água fria para todos aqueles que esperavam que o governo Bolsonaro fosse dar uma retomada no crescimento nacional. E isso não ocorreu. Muitos apoiadores de Bolsonaro, muitos de seus eleitores e o próprio Paulo Guedes diziam durante a campanha eleitoral que o Brasil voltaria a crescer em 2000 e a partir de 2020. O Brasil cresceu, mas cresceu menos do que estava crescendo nos governos Michel Temer. Ou seja, se Bolsonaro tivesse continuado a fazer o trabalho de Michel Temer, era possível que o PIB brasileiro tivesse crescido um pouquinho mais, mas isso não foi o que ocorreu. Muito foi alardeado que a reforma da Previdência iria retomar o crescimento do nosso PIB, o crescimento da nossa economia. A reforma da Previdência foi feita e isso também não fez com que o PIB melhorasse. É claro que a reforma da Previdência ela foi aprovada em meados do ano passado, os seus impactos ainda não conseguiram ser sentidos, mas pelo que foi dito, pelo que foi vendido, parecia que era num estalar de dedos e a nossa economia iria voltar. Iria começar a chover investimentos internacionais, mas isso também não ocorreu. Na época, muitas pessoas diziam que além da reforma da Previdência, seriam necessárias outras duas reformas neoliberais, a reforma tributária e também a reforma administrativa. Ambas estão atrasadas. O governo não se mexe, o governo comete muitas bravatas e essas reformas que já estão alinhadas, o Congresso quer aprovar e o governo também quer aprovar, mas por conta da atuação incompetente de Jair Bolsonaro, essas reformas, ou competente para aqueles que acham que elas não devem ser feitas, essas reformas patinam e acabam não saindo. O que acontece é que o crescimento do governo Jair Bolsonaro é um crescimento pífio, um crescimento muito baixo. E se você acha que o crescimento agora, em 2020, vai ser maior, pode tirar o cavalo da chuva, porque muitas pessoas já estavam falando de 2,5, depois para 2,3, 2,2 e agora no começo do ano já colocam como alvo 2% de crescimento do PIB. Será que isso vai crescer? Já não sabemos mais, porque o coronavírus acabou, né, com esse surto de coronavírus, ainda não temos uma pandemia, mas é uma questão de tempo. Esse surto de coronavírus está afetando sim a nossa economia e a economia global como um todo. Então, o coronavírus também pode puxar para baixo a economia brasileira, não causando aquele crescimento que era o crescimento esperado, o crescimento desejado. Eleitoralmente para Bolsonaro isso é péssimo. E por que é ruim? Porque nós sabemos que a economia ela é fundamental para reeleger um presidente ou para derrubá-lo. Dilma Rousseff sofreu o processo de impeachment, dentre outras coisas, porque a economia estava ruim. Não podemos deixar de esquecer não podemos deixar de lembrar que o impeachment é um processo com base jurídica, mas ele é um processo político. E as pessoas vendo que a economia estava ruim, foram às ruas e clamaram pelo impeachment da presidente Dilma. Bolsonaro ele pode se manter por conta da economia, mas se as bravatas e se os seus destemperos continuarem, é possível que a população acabe virando as costas para ele. E nós temos que lembrar que essas reformas neoliberais não são as reformas necessárias para fazer com que o PIB brasileiro volte a crescer. Eu explico isso para você. Historicamente, o Brasil sempre cresceu com o Estado puxando a economia. O Brasil sempre foi muito dependente dos Estados, do Estado, da União. É muito diferente dos Estados Unidos, onde nós tivemos lá nos Estados Unidos, onde eles tiveram uma colonização diferente, onde as famílias, a iniciativa privada, eles por vontade própria fizeram a corrida para o oeste, colonizaram o país, tem um outro tipo de cultura. Aqui, a nossa colonização sempre foi muito incentivada pela metrópole, ou seja, pelo Estado, capitanias hereditárias, o governo incentivando. Depois, sempre ao longo dos anos, a nossa economia dependeu do Estado. O Estado puxava as empresas, o Estado fazia os investimentos, as empresas embarcavam nisso e aí geravam empregos. O que Paulo Guedes quer fazer é algo arcaico, primitivo, fora de propósito e completamente fora do contexto nacional. O que Paulo Guedes quer fazer é a mesma coisa que o Coronel Moreira César quis fazer na Guerra de Canudos. Achou que o contexto geográfico da Guerra de Canudos era o mesmo contexto das guerras que eles estavam
estavam travando lá no sul. Foram para o sertão nordestino, subestimaram os sertanejos e acabaram sendo humilhados. Depois tiveram que usar um armamento absurdamente pesado para destruir Canudos. Mas foi um erro de interpretação no contexto que custou a vida do coronel Moreira César. Veja a história de Canudos, leia o livro Sertões, que é uma história belíssima. Mas o administrador de empresas, o gestor público, o gestor que erra o contexto da organização que ele está inserido, tende também a quebrar a cara, como no caso Paulo Guedes está quebrando. Ele acha que retirando o Estado, reduzindo os poderes do Estado, a iniciativa privada vai avançar. Mas ela não vai avançar. A iniciativa privada não vai puxar a nossa economia, porque hoje o capital, ele é um capital financeiro. Hoje o capitalismo, ele é um capitalismo financeiro. Se os empresários, eles têm dinheiro, eles não vão investir expandindo seus negócios. Eles vão investir em ações, eles vão fazer aplicações no mercado financeiro, porque é mais rápido, porque é mais fácil, porque demanda menos dinheiro e também menos tempo. Então não adianta o Estado esperar que a iniciativa privada vá fazer os investimentos e puxar a economia, porque a iniciativa privada ela está concentrada no mercado financeiro, no mercado de ações. E aí que está o grande problema, porque a visão de Paulo Guedes não é uma visão necessária para fazer o Brasil sair da crise. E se continuar com esse crescimento pífio, a esquerda, se ela tiver um projeto alternativo bem inteligente, se ela tiver um projeto alternativo, um projeto econômico estruturado que possa convencer a população a embarcar nesse projeto, as chances de Bolsonaro perder as eleições em 2022 aumentam. Mas qual que é a grande questão? Hoje, como eu falei para vocês, a iniciativa privada, ela pode optar se ela vai aplicar o dinheiro no mercado financeiro ou se ela vai aplicar no mercado produtivo, nos seus próprios negócios. Então é necessário que o Estado intervenha e tente puxar a iniciativa privada para o capitalismo industrial, porque é no capitalismo industrial que os empregos são gerados. E nesse mundo atual, o Estado ele acaba tendo como função ser uma espécie de protetor de uma situação, de um contexto de consumo tranquilo, ameno. O Estado ele precisa garantir condições para que as pessoas possam consumir, com empregos e principalmente com crédito e um ambiente estável, porque é o consumo das famílias que faz com que a economia mexa, com que a economia gire. Por exemplo, se eu compro, sei lá, se eu tenho mais dinheiro, eu vou comprar essa caneta. Se eu compro essa caneta, o vendedor precisa repor. Ao repor, ele vai precisar comprar outra caneta. O fornecedor ele vai precisar comprar material para fazer essa caneta. Então ele vai comprar, vai fazer. E aquela pessoa que fornece a matéria-prima também vai precisar comprar para movimentar a sua produção, insumos para fazer a sua produção. Vai ter que comprar plástico, enfim. E tudo isso faz com que haja uma reação em cadeia, na cadeia produtiva, com mais investimentos, produzindo mais e assim trazendo mais empregos, gerando com mais empregos um maior consumo das famílias. O PIB de 2013, do terceiro trimestre de 2013, teve exatamente 1,1%. É um PIB muito baixo esse PIB de 2019. E olha só que interessante, os dados que foram trazidos aqui pelo UOL. De acordo com Rebeca Palles, coordenadora das contas nacionais do IBGE, a maior contribuição para o avanço do PIB vem do consumo das famílias, que cresceu 1,8%. Ou seja, é sempre o consumo das famílias que faz a economia nacional crescer. São as pessoas que empurram a economia para cima. O Estado dá um incentivo, a iniciativa privada abraça esse incentivo, contrata mais pessoas e com mais pessoas trabalhando, nós temos mais dinheiro nas famílias e assim as famílias conseguem empurrar o PIB para cima, conseguem empurrar o consumo e a máquina econômica. Mas o que nós temos hoje? Um desemprego absurdo que foi reduzido, mas como ele foi reduzido? Com a inserção do trabalho informal. O trabalho informal, o entregador de Uber, o entregador de Rappi, o entregador do iFood, eles não têm segurança no trabalho. Porque é um trabalho informal, como eu falei para vocês, não é um trabalho com carteira assinada, ele não pode ficar doente, ele não pode ter problema com a moto, não pode ter problema com o carro, se sofrer um acidente ele para de trabalhar, então é um ambiente muito inseguro. E as pessoas elas só consomem produtos, só compram produtos, só consomem serviços, caso elas tenham um ambiente seguro para fazer isso. Quanto que um funcionário com carteira assalariada ganha hoje? R$2.000? R$3.000? Quanto que ele vai ganhar amanhã? R$2.000? R$3.000? Se ele ficar doente, quanto que ele vai ganhar? R$2.000? R$3.000? Salário fixo. Agora, quanto que ganha um motorista do Uber hoje? R$3.000? Quanto que ele vai ganhar mês que vem? Já não sei. Quanto que ele vai ganhar no outro mês se o carro dele quebrar?
Também não sei, não trabalha. Então, nesse ambiente de insegurança, quando você ganha o dinheiro, o que você faz? Você guarda, você entesoura. E isso é muito ruim porque o dinheiro ele precisa estar a todo momento circulando. Não circulando nos bancos, circulando no mercadinho, circulando no restaurante, circulando na loja de brinquedo, na loja de roupa, no consultório médico, no consultório do dentista. É assim que a economia gira. E Paulo Guedes não pensa dessa forma. Ele acha que nós vamos tirar o Estado e deixar a economia, a iniciativa privada fazer aquilo que ela bem entende, e isso não vai ocorrer. E Bolsonaro não tem explicação para esse PIB ridículo que nós tivemos, porque o que ele fez de um modo muito inteligente, mas covarde, colocou o Marvin Lúcio, o carioca, aquele humorista do Pânico, que agora saiu do Pânico e agora está na Record. O que ele fez hoje de manhã para responder as perguntas dos jornalistas, Bolsonaro colocou lá Marvin Lúcio, o carioca, para vice fantasiado de Bolsonaro, para que ele pudesse, imitando o Bolsonaro, responder as perguntas. E Bolsonaro não falou nada a respeito do PIB. E sabe por que ele não falou? Porque ele não tem nada para falar. Então foi inteligente essa jogada do Bolsonaro, porque ele não sabe o que dizer nesse momento. Ele não tem absolutamente nada a falar desse PIB ridículo. Então foi uma jogada inteligente, porque ele não teve que se comprometer. Mas foi uma atitude covarde e ele trata com deboche aquilo que é um assunto muito sério. Mostra que ele não está ligando muito, não está nem aí para a população. Mostra que nesse momento, que é um momento de seriedade, que é um momento de nós precisamos levar a sério, que nós precisamos pensar em projetos, Bolsonaro não está nem aí. Então foi genial por ter escapado de dar respostas que ele não sabia, mas também foi muita covardia, porque ele não deu a cara a tapa. E para piorar a situação, para piorar a situação de Paulo Guedes, né, é um resultado bem negativo que retira ainda mais força de Paulo Guedes. Bolsonaro recentemente esvaziou os poderes de Paulo Guedes na hora de discutir o orçamento da União. E Paulo Guedes precisa apresentar resultados. Bolsonaro deu para Paulo Guedes o prazo de apresentar resultados positivos até o meio do ano. Parece que não vai dar certo, então a saída de Paulo Guedes está cada vez mais próxima. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, me siga também no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial. E deixa aqui a sua opinião, o que você achou desse pibinho? O que você achou de Bolsonaro ter levado o carioca para fazer um deboche com os jornalistas? Deixa aqui nos comentários, um momento muito sério, mas que Bolsonaro parece que não está levando tão a sério assim. Talvez ele nem esteja entendendo o que está acontecendo com o nosso país. E eu acho que essa é a situação mais provável desse momento. Porque no livro da Thaís Oyama, Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro, quando Paulo Guedes falava de economia, parecia que Bolsonaro estava olhando para o teto. Não entendia absolutamente nada do que Paulo Guedes estava falando. Então, é melhor Bolsonaro ficar quieto do que falar alguma besteira.